Bom dia, eu sou Marcos Demarque, economista-chefe da Oris Partners. Estamos aqui para mais um Oris Connection, dia 24 de outubro de 2025. E como sempre, nessas ocasiões aí de Oris Connection, temos o Felipe, diretamente de Miami. Tudo bom, Felipe? Tudo bem, Marcos? E você? Tudo ótimo também. Tudo tranquilo, legal. Vamos atualizar as nossas conversas aqui, porque temos coisas interessantes em meio aí já quase 3 semanas de paralisação do governo federal americano, né, o shutdown, né, onde muita coisa não funciona, e entre elas as estatísticas oficiais de atividade e outros as estatísticas da economia. Mas primeiramente, Felipe, queria só abordar rapidamente, porque assim como nos Estados Unidos tivemos dados de inflação hoje, tivemos também o IPCA 15 de outubro aqui no Brasil, né, a prévia da inflação de outubro, aqui no Brasil a gente teve uma surpresa baixista para a inflação dessa primeira quinzena do mês, onde a variação foi de 0,18%, o mercado esperava 0,21%, foi pouco abaixo do esperado, nada muito significativo, a inflação em 12 meses desacelerou de 5,3 para 4,9, mas o mais importante é que a quebra, né, os detalhes da divulgação foram benignos. Né? A gente teve a média dos núcleos variando 0,22, o mercado esperava 0,32, a inflação de serviços subjacentes variando 0,24, o mercado esperava 0,43, então aqui a surpresa foi bastante importante. Agora a inflação de serviços subjacentes em 6,3%, alta, né, mas vem desacelerando. Inflação de bens levemente negativa e, pelo quinto mês consecutivo, a inflação de alimentos no domicílio em deflação, né, o que ajuda bastante, aí, principalmente a camada mais pobre da população aí, no poder de compra. Da mesma forma, né, Felipe, já entrando um pouco aqui na seara da discussão de Estados Unidos, tivemos, depois de muitos e muitos dias, né, a primeira divulgação oficial de estatística, né, da inflação americana referente ao mês de setembro, com atraso, né, mas o governo americano decidiu divulgar esse importante dado, mesmo em meio à paralisação oficial do governo. E também tivemos, assim como no Brasil, uma surpresa baixista da inflação. Né? A inflação variou 0,23, né, abaixo do esperado, né, que era esperado 0,31. E eu estou falando aqui, no caso, o núcleo, né, que acaba sendo mais relevante na condição da política monetária. E em 12 meses, a inflação desacelerou de 3,1 para 3%. Né? E aqui o grande destaque, né, Felipe, conforme a gente já combinou agora há pouco, a parte de aluguel, né, que teve a menor leitura desde o início da pandemia. Então, um dos principais itens, na verdade, o principal item da inflação americana, teve uma leitura bastante baixa hoje, mas a gente continua, de maneira geral, vendo, inclusive, na parte de bens, que é onde tenderia a impactar aí as tarifas, né, anunciadas pelo Trump ao longo dos últimos meses, uma inflação que não está explodindo, né? Havia esse medo de uma inflação de bens muito pressionada, e o que a gente vê até agora, sim, né, uma inflação um pouco mais alta de bens, mas nada assustador, nem perto do que se temia até pouco tempo atrás. E aí, já indo direto para a primeira pergunta, Felipe, como que você tem navegado aí, né, na tentativa de ajustar os portfólios, a alocação da carteira, né, em meio à falta de dados, né? A gente não tem dados de varejo, dados de construção, dados de outros tipos de inflação, inflação ao produtor, inflação importada, né? Enfim, dados em geral que acabam sendo importantes balizadores, né, de como alocar, como olhar em que estado está a economia, aquela discussão, inclusive, sobre se a economia americana estava reacelerando, né, ao longo desse segundo semestre. O que você tem particularmente olhado em meio a essa falta de indicadores econômicos? Olha, Marcos, como você falou, né, fica um pouco difícil a gente navegar aqui sem os instrumentos, né? A gente está voando um pouco às cegas. O fato existem algumas outras métricas, né, que a gente consegue, né, pelo menos identificar se está saindo alguma coisa muito fora do padrão, né? Pelo menos isso a gente consegue ter uma ideia, né? Com alguns
alguns números, por exemplo, que são divulgados. Os próprios bancos, eles têm muitos dados proprietários, né, que de vez em quando eles divulgam, né? Então você tem que ficar muito atento a essas análises, ler mais sobre esses dados do que normalmente. O resultado das empresas, obviamente, ganhou muita importância. Então, semana passada, por exemplo, teve uma divulgação de diversos bancos, né? Quando tem essas divulgações, eles anunciam, eles falam, eles dão um panorama geral do cenário, principalmente crédito, como é que tá o comportamento dos clientes. Então você vai tentando ali meio que por fora aí tentar pegar algum dado, né? Obviamente, assim, quando você está num ambiente desse, você fica um pouco mais cauteloso, né? O mercado mesmo, a volatilidade aumentou bastante essas últimas 3 semanas. Ele não tem ido para muito lugar, ele caiu, depois voltou, agora voltou para os níveis recordes. O que realmente importa é o dado que saiu hoje, né? Que é a inflação. Eu acho que se você olhar os podcasts anteriores, né, a gente sempre vinha batendo na tecla de que você tinha uma tendência um pouco mais clara de desaceleração do mercado de trabalho e não tão clara do lado da inflação, né? Então, a inflação realmente estava incomodando um pouco mais, sendo assim, o que seria um pouco mais o obstáculo aí para o Fed cortar juros, né? Então, acho que a inflação ela ganhou uma importância maior do que o mercado de emprego. Então, a divulgação de hoje, eu acho que ela meio que compensou esses dias aí todos sem esses dados. É interessante, Felipe, que quando a gente olha agora a probabilidade de cortes de juros do Fed, né, que inclusive terá reunião a semana que vem, né, já tem praticamente 100% de precificação de corte de 25 pontos base na reunião da próxima semana e na próxima reunião, na reunião subsequente, né, na de dezembro. Então, ou seja, temos aí praticamente contratados 50 pontos base de corte por parte do Fed. Como você disse, né, a inflação acaba sendo o divisor de águas aqui, né, porque a economia reacelerando um pouco, o mercado de trabalho um pouco mais fraco, a gente não sabe exatamente como estão as coisas, mas o importante é que a inflação dá um pouco de margem de manobra para o Fed. Agora, Felipe, um aspecto muito importante que tem ganhado volume, né, nas discussões entre analistas, matérias de jornais, seja aqui no Brasil, seja matérias especializadas aí mesmo nos Estados Unidos, né, influencers, bloggers, esse tipo de coisa, todo mundo querendo dar alguma opinião, né, no sentido de que os preços dos ativos estão esticados demais. Em outras palavras, né, a famosa estamos numa bolha, né, os ativos estão muito inflados. Eu queria entender de você se você concorda, né, com esse tipo de diagnóstico de bolha, de ativos muito inflados, e contextualizar essa tipo de análise, né, em cima do que a gente viu, por exemplo, lá no dot-com, né, no final dos anos 90, né, que explodiu a bolha, assim, o housing, né, o setor imobiliário, em meados do começo do século. Queria entender como você contextualiza essas preocupações com bolha frente a esses episódios anteriores aí que a gente teve no passado recente. Legal, Marcos. Eu vou arriscar aqui uma opinião, é, e posso morder minha língua, com certeza, porque bolha a gente só vai saber se teve quando estourou, né? A minha opinião é que não, a gente não está numa bolha, tá? E por que que eu digo isso? Eu acho que a gente tem, sim, em termos de métricas, a gente está com dados parecidos aos que a gente viu em 2008, o que a gente viu no dot-com, mas eu acho que as circunstâncias hoje são muito diferentes. Por que que eu digo isso? Primeiro, a, a composição do índice do S&P mudou completamente, né?
se você tinha, no começo dos anos 2000, uma economia que era basicamente de serviços e o S&P refletia isso, né? Hoje você tem uma economia que é muito voltada para tecnologia, inovação, crescimento e o S&P reflete isso. Se você olhar o earnings per share, o ganho, o resultado por ação do S&P de 2020, praticamente, para cá, a gente está falando do intervalo de 5 anos, ele praticamente quase dobrou, né? Quer dizer, foi um salto muito grande, né? Então isso por si só já justifica você estar operando a múltiplos de preço dividido pelo resultado mais altos, Vou né? falando em Porque outras palavras, né, Felipe? As empresas estão entregando, né? então estão entregando. E aquele negócio, o que é bom custa caro, né? Então, assim, eu diria que a qualidade do S&P hoje versus o que eles entregam de resultado é muito melhor do que se a gente comparasse nos anos, na virada do século, na época do dot-com, aonde você tinha um mercado que é completamente incipiente, o mercado comprava qualquer coisa que fosse relacionada à internet. Ali, maioria, para não dizer quase 100% das empresas não davam um centavo de lucro, pelo contrário, todas davam muito prejuízo, muito diferente da situação de hoje, onde todas dão muito resultado, estão com muito caixa, tá? Os investimentos feitos naquela época, o principal era a fibra ótica, e naquela época você fez uma série de investimentos preventivos, né? Onde grande parte daqueles investimentos não foram usados, não usaram a capacidade. Hoje, os investimentos todos que você tá fazendo em data centers, eles já saem do papel com 100% da capacidade utilizada, né? Então, assim, a gente não vai ter uma sobra de investimentos, como foi o caso da época da dot-com, né? Se você comparar com a época de 2008, né, que foi a época do housing bubble, né, do mercado imobiliário, ali era uma questão de alavancagem enorme, né, onde as pessoas compravam casas, né, você tinha uma situação de juros baixos, permitiu que elas comprassem casas, essas casas serviam como garantias para a compra de outras casas, que de outras casas. Então, assim, virou quase como uma, A pirâmide. uma pirâmide ali, exatamente. E quando você começou a perder valor da casa, né, o impacto foi gigante, porque você tinha uma cadeia ali de garantias, todas atreladas ao preço de uma casa, que era atrelada da outra, que era atrelada da outra, que era atrelada da outra, né? Então foi uma quebradeira geral. Hoje a situação é completamente diferente. Hoje quem está alavancado são os governos, né? Não é o setor privado. Pelo contrário, o setor privado, a gente vive batendo nessa tecla. O Sim. setor privado, seja empresas, sejam as famílias, elas estão com balanços muito positivos, muito bons, né? Então, assim, não existe o nível de alavancagem que a gente via em 2008, né? Eu posso estar mordendo a minha língua aqui. Sim, eu acho que é possível que a gente chegue a um momento onde as empresas simplesmente parem de crescer o tanto quanto estão crescendo. Esse momento, se ele vier antes do esperado, pode ser que você tenha uma correção, sim, né? Uma correção para um novo patamar, mas não é um estouro de uma bolha, Sim. né? Uma bolha, ela parte do princípio que é um negócio que tá sendo inchado com vazio, com ar, e não é verdade, né? Isso daqui, o que a gente vê, assim, não é um balão sendo enchido com ar, né? A gente vê um balão sendo enchido com dinheiro mesmo, porque essas empresas realmente estão dando muito lucro. Certo. É Acho por isso que que eu acho que é diferente. legal. Não, acho que está muito claro. Nessa parte da desalavancagem, a gente tem olhado bastante, né? Dívida das famílias como proporção do PIB, dívida das empresas como proporção do PIB caindo, né? Então acho que dá uma sensação, ou melhor,
sinaliza que o fundamento é melhor. Pode vir uma desaceleração econômica, pode ter uma desaceleração de lucros, né? Mas tem substância por trás disso tudo, né? E acho que, Felipe, partindo aqui para aquilo que, no final das contas, eu estou mais curioso para saber, diante disso tudo que a gente falou, né? Assim, pode ser que tenha bolha, a gente acha difícil, não parece ser provável, parece ser uma outro tipo de análise que tem que ser feita, né? Mas acho que todo o cenário seja um cuidado, né? Porque o ciclo já se alonga, está longo, já faz bastante tempo, né? Eu entendo que mesmo que a gente esteja com essa visão, né? Você tem pautado muito pela cautela, né? Na locação, né? Como esse contexto aí de dúvidas sobre economia, sobre inflação, atividade, dados econômicos, paralisação do governo, questionamentos, indagações sobre bolha, como isso tem afetado as decisões de alocação quando você faz a gestão aí do portfólio internacional da Auris? Marcos, o que a gente fez recentemente foi uma mudança tática nas nossas alocações. Pra, Foi uma gestão de risco, para falar a verdade. Assim, a gente não, o nosso cenário não mudou. A gente continua bastante otimista com os Estados Unidos, com a economia. A gente, né, como eu acabei de falar, eu não acredito que tenha bolha. Mesmo a parte de crédito também, que o mercado também tem levantado essas dúvidas, né? Que o spread de crédito está nos níveis mais baixos. A gente também acredita que é uma situação diferente por conta dessa alavancagem baixa que a gente acabou de mencionar. Então, assim, o nosso cenário ele continua ainda muito benigno para tomada de risco, tá? O que a gente tem feito, né? Toda vez que o mercado bate aí os recordes, né? Sempre vem, né? Um monte de gente aí saindo, falando de bolha, falando, né? Querendo os profetas aí do Apocalipse, né? Então, assim, e isso, no final das contas, acaba gerando um pouquinho mais de volatilidade no mercado, né? Querendo ou não. Porque se você procurar, óbvio que você vai achar empresas que não são tão lucrativas, óbvio que você vai achar créditos que não são tão bons quanto quando estão sendo avaliados, né? É óbvio que você vai achar, é estatístico isso, né? Então, pelo sim, pelo não, o que a gente faz aqui? A gente tem uma abordagem um pouco mais cautelosa quando a gente chega nesses níveis, né? E aí começa a aumentar esses ruídos, né? De novo, a gente não mexeu na direção da nossa carteira, a gente continua apostando em bolsa, a gente continua apostando no crédito privado, principalmente high yield, a gente gosta ainda dessa classe, não acha que está exagerado o nível de fé de crédito, né? O que a gente fez foi ajustar a carteira para ter uma carteira um pouco mais simples, um pouco mais fácil de ajustar caso a gente tenha que fazer algum ajuste maior. Não é, de novo, não é o nosso cenário. Caso aconteça alguma coisa, eu prefiro estar bem ágil, com poucos ativos, com uma carteira bem fácil de girar, né? Bem fácil de zerar, bem fácil de mudar. Então, é isso que a gente tem feito. Então, a gente saiu de alocações menos líquidas, né? A gente já trabalha com uma carteira muito líquida, com muito ágil, mas ainda assim a gente ainda simplificou ainda mais a carteira, né? De novo, não por mudança de cenário, mas simplesmente por uma precaução. Felipe, só para a gente fechar rapidinho aqui, no meio dessa sua lógica aí que é apresentada, você chegou a mexer em alguma coisa no duration, por exemplo, de renda fixa? Você está encurtando, alongando? Acho que está jogando mais para encurtar a história, né, Felipe? Na verdade, eu fiz as duas coisas, Marcos. Eu encurtei e alonguei, tá? Deixa eu ser mais claro. Eu encurtei a parte de crédito, eu joguei para uma duration bem curtinha, e a parte de treasuries, né, a parte mais livre de risco, eu alonguei.
E aí eu vou ser um pouquinho mais técnico, né? Mas eu vou tentar ser o mais simples possível, né? Os vencimentos de curto prazo de títulos de renda fixa americanos, do governo americanos, estão muito baixos, tá? Os vencimentos mais longos dos títulos de renda fixa americano estão bem altos em relação aos curtos. Então, a curva americana, ela começa, ela faz como se fosse uma espécie de um U, tá? A, Se você olhar a parte de créditos privados, ela, tanto a parte curta quanto a parte longa, ela está praticamente no mesmo prazo, no mesmo nível de taxa. Ela está uma reta, né? Então você tem aqui a parte, aqui como se fosse a curva americana e aqui a curva de títulos de crédito privados, né? Então, o lugar onde você está sendo mais bem remunerado pelo seu spread de crédito, que é o diferencial da taxa cobrada entre um bonde privado e um bonde do governo, né? Um menos o outro. Aonde tem a maior diferença entre isso é o seu spread de crédito, é o seu prêmio, né? E aonde você tem, né, por definição, né, é aqui nesse meio na parte de baixo do U, que é a parte curta da curva americana. Então a gente fez esse ajuste, a gente trouxe a parte de crédito para bem curtinha, tá? E a parte longa a gente foi para a ponta direita ali do U. Tá? Ah, Então, justamente para garantir um pouco mais, por um pouco mais de tempo, essas taxas um pouco mais altas aí. Tá? A gente entrou aí a Treasury de 10 anos, uns 4,20 mais ou menos. Né? Agora ela já tá sendo negociada abaixo de 4. não, Então, legal. esse foi o movimento mais tático que a gente fez, assim, mas fora isso, foi mais um movimento de simplificação de carteira, ter um pouco mais de objetividade e sempre sem comprometer diversificação. Eu acho que esse é um ponto muito importante, né? Você consegue ser simples e bem diversificado. Não, legal, Felipe. Acho que você falou em algum momento aí, pode ser que você esteja mordendo a língua, né? Mas no começo do ano, lá, quando o Trump anunciou as tarifas, eu lembro que você falou, não, o mais provável é que volte, as coisas se acomodem. Você não mordeu a língua e foi o que acabou acontecendo. Que bom, né? Pois é, uma hora acontece, né? Por enquanto. Legal. Ô, Felipe, queria agradecer a sua participação aí. Acho que ajuda bastante, contribui bastante aí porque os nossos clientes, né, estão pensando com relação à alocação internacional, ver que de fato aí a gente é bastante diligente em como tocar a complexidade desse cenário que exige muita cautela, não só agora, mas em todos os momentos. Bom, obrigado aí pela participação. Um bom final de semana. Espero tê-lo aqui nas próximas semanas novamente. Como sempre, Marcos, eu que agradeço. Um bom fim de semana a todos. E é isso aí, a gente fica aqui 24 horas, 7 dias por semana, com a barriga no balcão e ouvido no trilho de trem. Legal, então tá bom. Um abraço e até uma próxima, pessoal. Até a próxima.